falado conosco e irá continuar falando. Creio que você já foi ricamente abençoado por tudo aquilo que foi falado, que foi ministrado nessa noite. Mas eu gostaria apenas de deixar uma reflexão para o teu coração, para a tua alma nessa noite. Um texto bastante conhecido por todos nós, mas é um texto que nos traz algumas lições deste Deus maravilhoso que aqui já foi pregado, deste Deus especial, deste Deus grandioso. Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que existe o seu alfabeto. Como assim, irmão Paulo? Vem comigo. Com A, ele é um Deus amoroso. Com B, ele é um Deus bondoso. C, celestial. Com D, um Deus divino. Com E, um Deus eterno. Com F, ele é fiel ao Deus forte. Com G, é o grandão da Galileia. Com H, ele é humilde. Com J, ele é Jeová. Com K, Kadosh. Com L, o leão da tribo de Judá. Com M, ele é maravilhoso. N, ele é o noivo. Com O, onipotente. Com P, ele é o príncipe. Com Q, ele é querido. Com T, ele é o Deus todo-poderoso. Com U, ele é o único. Com V, vitorioso. Com X, é o xarope do doente. Com Z, ele é o nosso zelador. Esse é o nosso Deus todo-poderoso. Gostaria de deixar uma reflexão aos nossos corações nessa noite. Lá em Marcos, no seu capítulo 5, a partir do verso 25. É uma história que está paralela com outra. A história começa falando sobre a filha de Jairo, mas a partir do verso 25, ele vai falar acerca da mulher do fluxo de sangue. Eu creio que você já deve ter ouvido diversas ministrações. Talvez muitos aqui pregadores, nossos amigos, também já pregado acerca desta mensagem. E há algo que o céu eles têm de especial para nós aqui através dessa passagem. E vai começar dizendo: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e gastado tudo aquilo que tinha, mas de nada adiantava, pois ia de mal a pior. E ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas tuas vestes, eu estarei curada. Então aquela mulher, ela tocou e logo secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem é que me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem é que me tocou? Ele olhava em redor para ver quem é que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Jesus. A Bíblia, ela nos relata diversos milagres, e dentre tantos milagres a qual a Bíblia ela nos traz, esse é um dos que eu acho mais lindo e que nos traz algumas lições. Perceba, aquela mulher, ela já havia gastado
tudo aquilo que ela tinha com o médico, com a medicina daquela época, a fim de solucionar o seu fluxo de sangue, a enfermidade a qual ela estava passando. Só que o texto vai nos informar que nada lhe adiantara. Nada disso adiantou. E o interessante que o que nós acabamos de ler, que quando Jesus chegou na história, aquela mulher, ela foi curada. E aqui a gente já começa aprendendo algo, que quando a medicina terrena esgota os seus recursos, a medicina celestial, ela começa a trabalhar. Eu vou repetir isso daqui. Quando a medicina terrena acaba-se os recursos, a medicina do céu, ela começa a trabalhar ao seu favor. Aquela mulher, ela não tinha mais nenhuma esperança terrenamente falando. Só que Jesus chegou na história dela. Deixa eu liberar a primeira palavra profética dessa noite. Jesus, ele está chegando na sua história para mudar o quadro. Talvez você está igual a esta mulher. Gastou tudo o que tinha. Todo o seu investimento, todo o seu dinheiro, todas as suas esperanças. Mas de nada te adiantou. Mas deixa eu te falar algo. A medicina terrena pode ter acabado o recurso para você. Mas a medicina do céu vai começar a trabalhar ao seu favor. Glória a Deus. E o texto vai seguir dizendo que aquela mulher, ela ouve falar de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Que ela ouve falar de Jesus. E ela vem por detrás da multidão. E aqui nós extraímos duas lições bastante importantes. Perceba comigo. Aquela mulher, quando ela ouviu falar que era Jesus que ali estava, ela tomou uma atitude. Em outras palavras, ela saiu da zona de conforto a fim de solucionar o teu problema. E a segunda lição que nós aprendemos desse texto é: para a gente resolver o nosso problema, é necessário sair da zona de conforto. Se aquela mulher ela ficasse ali se lamentando como uma coitada, ela não teria o seu problema solucionado. Mas a partir do momento que ela resolveu tomar uma atitude para o seu problema ser sanado, ela alcançou o teu milagre. E o texto começa a nos informar, perceba, ela ouve falar que ali Jesus estava passando e toma uma atitude. Que atitude é essa, irmão Paulo? Ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Não entendi, irmão Paulo. É necessário rompermos a multidão para alcançar Jesus. Como assim, Paulo? Talvez você tenha um projeto, você tem algo a buscar. Só que a multidão dos opositores, ela tenta te paralisar. Um exemplo muito lindo que eu gosto de usar. Lembra do cego Bartimeu? A Bíblia vai nos relatar, ainda no livro de Marcos, de um cego que ele vivia mendigando pelas ruas de Jericó, à beira do caminho. E certo dia, ele fez igual essa mulher. Resolveu tomar uma atitude. Só que a multidão se levantou contra ele. Mas ele rompeu a multidão. Porque quanto mais ele clamava, mais a multidão mandava que ele se calasse. Mas quanto mais era as palavras contrárias dos opositores, mais Bartimeu clamava. E a Bíblia vai nos dizer lá em Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei. Então os céus está falando para nós nessa noite. Clama. Quer teu milagre? Rompa a multidão. Clame ao Senhor. E o texto vai seguir nos dizendo: porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E logo lhe secou
a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Perceba comigo, se nós estudarmos um pouco a fundo, vamos descobrir que, segundo a lei mosaica daquele tempo, todas as pessoas ou algo que estivesse impuro, ou no caso dessa mulher com um fluxo de sangue, se tocasse em algo ou em um objeto ou uma pessoa, ele estaria impuro, aquilo que fosse tocado. Só que o interessante é que nós vamos ver que o texto vai dizer que quando ela tocou em Jesus, saiu virtude. Peraí, irmão Paulo, o senhor acabou de falar que quando algo que era impuro toca em outra pessoa ou em outro objeto, o torna ali impuro. Só que quando aquela mulher toca em Jesus, a impureza que nela está não passa para Jesus, mas a virtude que está em Jesus passa para ela, gerando cura. A virtude que está em Jesus passa para ela, gerando restauração. A virtude que está em Jesus passa para ela, gerando um novo capítulo da sua história. E eu preciso liberar isso aqui para alguém nesta noite. Talvez a vida ela te impôs algumas falas, falando que para você não tem mais solução, que para você não tem mais jeito, que você é um pecador. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: toca nas minhas vestes, pois a virtude que está em mim, ela chegará limpando de todo pecado, chegará te restaurando, chegará te limpando e te dando um novo caminho. Toca em Jesus essa noite, toca em Jesus com fé, faça igual àquela mulher. Aquela mulher, ela não se importou com a multidão. Aquela mulher não se importou com aquilo que iria lhe acontecer, pois ela tinha a convicção que se ela tocasse em Jesus, ela seria restaurada. E assim foi. Toca em Jesus essa noite, com toda a fé que você tem, pois Ele tem um problema para solucionar, Ele tem a solução para restaurar o teu problema. Ele chega mudando o caminho, Ele chega mudando a vida e te colocando uma nova história. Aquela mulher, ela começou a sua história com um fluxo há 12 anos, mas após ela ter o encontro com Jesus, ela termina a sua história curada. E aqui eu termino a minha reflexão liberando uma palavra do céu para a tua vida. Talvez você iniciou essa live com alguma enfermidade. Talvez você iniciou essa live sentindo uma angústia na alma. Talvez você iniciou essa live pensando em desistir, com um pensamento de suicídio. Mas o céu está falando contigo nesta noite. Oh, glória a Jesus! Eu estou indo de encontro a você. E toda a história que Jesus passa, Ele muda. Toda história que Jesus passa, Ele passa gerando alguma transformação. E está acontecendo assim na sua vida nesta noite. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar ricamente. E com a palavra do nosso pastor Jocelino para dar